Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail, capítulo 131. Ponto de vista de Adam C. Enquanto o sol começava a descer atrás das árvores altas, lançando um tom dourado sobre a floresta, ou o que restava dela, caminhei pela trilha desgastada. O barulho das folhas caídas sob minhas botas ecoando na serenidade silenciosa. O ar estava fresco, carregando consigo o doce aroma de pinho e a promessa de uma noite fria. Este era meu santuário, minha fuga do caos do mundo. Encontrando um lugar isolado, inclinei-me contra um carvalho majestoso, seus galhos robustos alcançando o céu. Sua presença ofereceu consolo e conforto, me aterrando no momento. Soltei um suspiro, deixando o peso da nossa vitória recente afundar. O bastardo que havia atormentado minha vida por muito tempo finalmente havia sido eliminado, dando uma janela para um novo capítulo em minha vida. Assim que me acomodei no abraço da árvore, as vozes familiares de Erza e Lachus chegaram aos meus ouvidos, acompanhadas pelo suave farfalhar das folhas. Eles emergiram das sombras, seus rostos brilhando com uma mistura de exaustão e triunfo, um mais do que o outro. O longo e esvoaçante cabelo carmesim de Erza dançava na brisa suave enquanto ela caminhava em minha direção, enquanto os olhos de Lachus brilhavam com o fogo usual da determinação. Aí está você, Lachus gritou. Estávamos procurando por você. Sorri e dei um tapinha no chão ao meu lado, convidando-os a se sentarem. Eu precisava de um momento sozinho, mas estou feliz que vocês me encontraram. Eles se acomodaram, Erza se sentou ao meu lado, deixando sua cabeça descansar em meu ombro, e Lachus se aninhando na grama. Se eu tivesse que descrever meu relacionamento com eles, diria que eles eram meus únicos amigos, amigos de verdade. O velho, Kana, Cornélia, Gildartes e Mavis eram família. Erza e Lachus eram meus amigos, apesar de quão pouco interagíamos, ou de quanto não conversávamos, eles sempre estavam lá para mim, do seu jeito. Isso não quer dizer que eu não considerasse o resto da guilda meus amigos, eles eram, eu me importava com cada um deles, afinal, como vovô diria, eles eram família. Simplesmente eu me importava mais com alguns deles do que com outros. Não acredito que finalmente acabou, disse Erza, sua voz rouca de exaustão. Parecia uma eternidade pairando sobre nossos ombros, uma que não existe mais. Lachus assentiu, cruzando os braços. Mas nós conseguimos. Finalmente colocamos um fim nisso tudo, ele disse, com um sentimento de orgulho enchendo sua voz. Eu ainda me sentia vazio por ter matado Zero, mas como Erza disse, eu me sentia mais leve. Era difícil explicar, mas suas palavras eram a descrição mais precisa. Se eu tivesse que dizer, acho que eu só esperava ficar feliz com a coisa toda, não que eu me importasse o suficiente para pensar nisso. Então, os olhos de Lachus estavam fixos na figura encolhida no canto, caída contra uma barreira aqui do translúcida e brilhante que eu havia invocado. Suas sobrancelhas franziram enquanto ele torcia o pescoço para olhar para mim. Quem é o cara? Ah, certo, Gelal. Eu quase tinha me esquecido do cara. Esse seria Gelal, respondi, olhando para o antigo mago santo. Erza levantou a cabeça do meu ombro, sua expressão suavizando enquanto ela olhava para Gelal com uma mistura de tristeza e compaixão. Como? Ele está. Fiz uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Melhor. Erza sorriu, entendendo o que eu tinha tentado transmitir com aquela única palavra. Estou feliz. Lachus resmungou. Então, o que vamos fazer com ele? Essa é uma boa pergunta. O conselho provavelmente o prenderia novamente com lavagem cerebral ou não. Ele tinha feito muitas coisas terríveis. Dito isso, ele nos ajudou a destruir Oração 6, então isso pode cortar algum tempo de sua sentença. Eu não tinha certeza. O conselho vai buscá-lo e colocá-lo de volta na cela, respondi soltando um suspiro. Suas ações hoje nos pouparam de muitos problemas, então eles podem ser lenientes com ele. O olhar de Erza permaneceu fixo em Gelal. Espero que sim. Enquanto o silêncio pacífico se instalava ao nosso redor, um suave farfalhar de folhas chamou nossa atenção. Wendy, a pequena matadora de dragões, emergiu da folhagem, seus olhos examinando a área. Ela parecia hesitante, como se não tivesse certeza de cada pensamento. Ei, Wendy, Erza chamou sua voz calorosa e acolhedora. Nós realmente poderíamos usar sua magia agora. Eu sorri com isso. Eu sabia o que Erza estava fazendo, tentando aumentar a autoestima de Wendy. Não estávamos tão feridos a ponto de precisar de atenção médica. O rosto de Wendy se iluminou com um sorriso tímido, e ela correu até nós. Você pode começar comigo, seu pequeno peixe, Lachus gritou, sem nenhuma provocação. Na verdade, eu poderia jurar que ele estava tentando com todas as suas forças não abraçar o pequeno matador de dragões. Irei, Wendy sorriu, sua voz suave e atenciosa. No entanto, quando Wendy correu para Lachus, seus olhos se fixaram na figura de Gelal dentro da minha barreira. O reconhecimento passou por seu rosto, mas havia algo mais em seus olhos, uma mistura de confusão, surpresa e desejo. Notei o olhar de Wendy se demorando em Gelal, e uma pontada de preocupação passou por mim. Eu sabia que Gelal era uma figura complicada para alguns, mas especialmente para Wendy. Ela tinha uma conexão com ele, ou melhor, uma versão dele. Mistério. Hesitei por um momento, sem saber o que fazer. Eventualmente cheguei à conclusão de que a melhor maneira de lidar com isso era sendo direto. Ele não é quem você pensa, ele só parece. Os olhos de Wendy se arregalaram com minhas palavras, e ela balançou a cabeça como se quisesse clarear seus pensamentos. Eu entendo. Vou ser sincero, não esperava que ela reagisse tão bem a isso. Parece que, embora tímida e socialmente desajeitada, ela é inteligente o suficiente para entender e ler nas entrelinhas. O que você quer dizer com isso, Adam? Erza perguntou, seu olhar oscilando entre Wendy e Gelal. Virei-me para ela dando-lhe um olhar que dizia, explico depois. Erza assentiu, voltando sua atenção para Wendy. Eu vou atrás de Lachus, se você não se importar. Wendy assentiu, seu olhar ainda fixo em Gelal antes de se virar para Lachus. Eu suspirei. Isso seria algo complicado de explicar. E terceira pessoa. Ponto de vista. 5 horas após os eventos de Oração 6.
A noite era jovem, com a lua pendurada como uma joia crescente no céu. Uma rajada de vento farfalhava através da floresta escura que ficava abaixo do penhasco imponente, enquanto sombras pareciam dançar com as árvores balançando. Era uma noite de mistérios esperando para serem revelados. Na beira do penhasco, uma figura solitária estava sentada de pernas cruzadas, sua silhueta etérea ao luar. Seus longos cabelos loiros esvoaçantes caíam em cascata sobre seus ombros, enquanto seus olhos rosados estavam presos em algo à distância. Sua pele era tão pálida quanto a lua, dando a ela uma aura fantasmagórica, mas atraente. Esta era uma das 5 deusas dragões, Selene, a encantadora e enigmática dragoa cuja reputação era repleta de contos de terror e desconhecido. Abaixo dela, havia uma pequena vila em uma onda de atividade. Os moradores estavam se preparando para um festival anual, e havia um ar de alegria e antecipação, a maior parte graças aos visitantes que vieram. Infelizmente, eles estavam alheios ao predador acima que os observava com um interesse insidioso. Bem, observando um deles, pelo menos. Os olhos de Selene se fixaram em um dos visitantes da vila, Adam. Seus lábios se curvaram em um sorriso escuro e distorcido enquanto seus olhos se estreitaram. Já faz um tempo, não é? Ele ficou bem forte, Selene sussurrou para si mesma, sua voz como um silvo suave. Que cativante, e que tolo. Os dedos delicados de Selene traçaram o ar como se desenhassem padrões invisíveis que só ela poderia compreender, ponderando se deveria ou não fazer sua entrada na vila. Enquanto isso, na vila, a atmosfera estava ficando mais animada. As pessoas estavam rindo, cantando e compartilhando histórias de antigamente. Enquanto Selene continuava a observá-lo, seus olhos rosados brilhavam. Um farfalhar inesperado nas árvores próximas chamou sua atenção. Ela inclinou a cabeça e notou outra pessoa se aproximando dela. O sorriso torto de Selene se alargou. Você olha para isso? Parece que meu doce Adam é um charme. 2 moças esperando na noite só por ele. Com isso, ela se levantou de sua posição sentada, o ar girando ao redor dela enquanto seu cabelo ondulava como ondas douradas. À medida que a figura sombria se aproximava, o olhar etéreo de Selene mudou da vila animada para a recém-chegada. Emergindo das sombras com um olhar penetrante e uma aura tão escura quanto a noite estava Irene Belserion. Os olhos de Irene se estreitaram, suas íris carmesins escaneando brevemente a forma de Selene como se tentasse avaliar essa figura misteriosa. Com um passo gracioso, mas assustadoramente silencioso, ela ficou ao lado de Selene, seu olhar agora voltado para a vila. Qual é o seu negócio aqui? Perguntou Irene, sua voz uma melodia envolta em veneno. O sorriso torto de Selene suavizou-se em um sorriso malicioso e conhecedor. Seus olhos rosados brilharam como estrelas gêmeas ao luar, simplesmente observando a noite se desenrolar. E você? Os olhos de Irene piscaram, mal mascarando a irritação neles. Observar é para os ociosos. Estou aqui por algo que me foi negado há muito tempo, ela respondeu enigmaticamente. Selene virou-se para encarar Irene completamente, seus cachos dourados dançando ao redor dela. O ar ficou pesado enquanto as duas presenças formidáveis estavam tão próximas, ambas possuindo poderes que poderiam influenciar o destino do mundo. Infelizmente para um deles, um superou o outro por uma margem inimaginável. Você parece familiar, mas estranho. Quem é você? Irene perguntou, seu tom tingido com crescente curiosidade e uma pitada de cautela. Eu sou apenas uma humilde admiradora da lua, Selene respondeu enigmaticamente, sua voz agora parecendo uma brisa sussurrante. Alguém que tece sonhos através de sua luz prateada. Enquanto as duas mulheres trocavam palavras, a lua pareceu ressoar com a aura de Selene, lançando um brilho ainda mais fascinante sobre a cena. Os olhos vermelhos de Irene se arregalaram um pouco. Selene ela murmurou quando a compreensão a atingiu. O sorriso enigmático de Selene retornou, e você, Irene Belserion, a mãe de nossos assassinos, a encantadora e triste feiticeira. Quão emaranhados estão os fios do destino esta noite. O rosto de Irene permaneceu estoico. Ela sabia que fazer o movimento errado agora poderia acabar mal. Quais são suas intenções aqui, Selene? O sorriso de Selene se alargou, revelando uma pitada de travessura. Nada muito nefasto, minha querida Irene. Eu simplesmente procuro entender o que não posso, para ver como o destino deste mundo será moldado por isso, nada mais, nada menos. Os olhos de Irene se estreitaram, sentindo que havia mais nas palavras de Selene do que aparentava. Belserion sempre disse que você gostava de jogos, Selene. O sorriso de Selene se transformou em um beicinho brincalhão. Então Belserion costumava falar mal de mim, que maldade dele. Capítulo 132. Ponto de vista de Adam C. A energia crepitante do pequeno festival da aldeia me envolveu. O ar estava vivo com o cheiro de carnes assadas e pão fresco assado. Crianças dançavam pelas ruas ao som de tambores e dedilhados de liras. Eu só pretendia passar por esta vila, mas as festividades me atraíram. Isso e o fato de o prefeito ter decidido dedicar o festival a mim, porque ele me reconheceu como o mais novo santo mago. Uma mudança bem-vinda em relação à rotina de ser atacado, pensei. Em um canto, uma velha com mechas de cabelo prateado vendia bugigangas que ela alegava que poderiam afastar espíritos malignos. Do outro lado, um ferreiro corpulento atraía uma multidão ansiosa com sua exibição de espadas e escudos meticulosamente trabalhados. Então, vendo que o resto do grupo precisava descansar, e Gildartes queria explorar minha popularidade para conseguir bebida grátis, decidi me divertir, tomando um gole da bebida local, deixando a atmosfera animada que havia sido dedicada a me levar embora. Infelizmente, sem muito aviso, algo mudou no ar, algo perigoso, algo muito perigoso. A festa continuou inabalável, mas para mim parecia abafada, distante. Eu podia sentir algo. Não, alguém. Na verdade, 2 alguéns.
A presença deles era tênue, como um sussurro. O sentimento era tão sutil que eu não teria percebido se não fosse pelas almas daqueles que escondiam sua presença. Eles estavam tentando se esconder, mas a magnitude absoluta de suas almas penetrava através de seus véus. Sorrindo, continuei balançando minha cabeça ao som da música, mas meus pensamentos corriam. Lutar contra eles não era uma opção. Quem quer que fossem aqueles dois, eu não tinha dúvidas de que juntos eles seriam simplesmente demais para eu lidar. Talvez separadamente, mas juntos eu tinha muito pouca chance. O confronto simplesmente não era uma opção. Eu precisava de um plano. Um que não envolvesse brigas. Gildartes era o único aqui que poderia me ajudar se a situação ficasse difícil, e mesmo assim eu não tinha certeza de como nos sairíamos. Não era sempre que me deparava com essas situações. Uma delas em especial parecia tão forte que eu poderia até ter que usar meu bancai se não tivesse outra opção. Agora que penso nisso, isso reduz muito a lista de possíveis suspeitos. Ainda assim, eu não tinha como saber com quem estava lidando sem realmente vê-los. Está tudo bem? Perguntou Lachuz, notando a expressão tensa no meu rosto. Ele tinha uma habilidade incrível de enxergar através das minhas besteiras. Era realmente assustador. Virei-me para ele com um sorriso tranquilizador. Sim, está tudo bem. Só pensando, nada sério. Eu sabia que Lachuz não acreditaria na minha mentira, mas ele não insistiu mais e preferiu tomar outro gole de sua bebida, suco de laranja, antes de ir embora. Respirando fundo, continuei andando pela cidade, fingindo socializar enquanto analisava as presenças e suas reações, finalmente confirmando que estavam atrás de mim. Eu podia sentir os olhos deles em mim, pelo menos na maior parte do tempo, então era seguro presumir que eles estavam ali por mim ou apenas me vigiando, me considerando o indivíduo mais perigoso e, como tal, o que mais precisava de monitoramento. De qualquer forma, eu era o centro das atenções. Isso foi bom. Eu poderia trabalhar com isso. Se esse fosse o caso, e eu realmente fosse o alvo deles, era tudo uma questão de levá-los o mais longe possível do resto. Depois disso, bem, não sei. Meu objetivo agora era evitar um possível confronto na cidade. Isso estava bem fora do alcance de Erza e Lachuz. Pirralho, o que está acontecendo? Perguntou Gildartes, tirando-me dos meus pensamentos. Virei-me para ele. Percebendo o que tinha acontecido, Lachuz me contou. Aquele maldito informante. Infelizmente para mim, Gildartes era a minha melhor chance de lidar com isso. Gildartes, ouça bem, há duas pessoas observando do alto da montanha, e tenho motivos para acreditar que elas não estão aqui para uma conversa amigável, eu disse, mantendo um sorriso radiante no rosto, fingindo que ainda estava festejando. A expressão de Gildartes ficou séria enquanto ele me ouvia. Quão perigoso estamos falando? É perigoso o suficiente para que possamos morrer, respondi, meu sorriso falso vacilando um pouco. Gildartes assentiu, entendendo a gravidade da situação. Tudo bem então, vamos andando. Se for esse o caso, precisamos mover qualquer possível altercação para fora da cidade. Lachuz e Erza devem ser o suficiente para evacuar caso as coisas piorem. Evacuação. Aquilo era arriscado. Erza não era de recuar diante de uma ameaça, e o mesmo poderia ser dito sobre Lachuz. Em suma, ninguém na guilda tinha bom senso. Mas considerando as coisas, essa era a melhor opção que tínhamos. Além disso, se eu quisesse ir com tudo, eu precisava de algum espaço. Então espaço real entre mim e qualquer um além de Gildartes. E terceira pessoa. Ponto de vista. A lua estava baixa no céu, lançando uma luz fraca e fantasmagórica sobre a densa floresta que cercava a pequena vila de Florência. O vento sussurrava através das árvores e o farfalhar das folhas parecia segredos abafados sendo compartilhados entre os espíritos seculares. Uma névoa misteriosa parecia acariciar as sombras, e um frio pairava no ar. Conforme Adam se aventurava mais profundamente na floresta com Gildartes, ambos mantendo seus sentidos em alerta máximo, a sensação de estar sendo observado aumentou conforme eles se aproximavam do local. A cada passo que davam, Adam podia sentir uma aura de imensa energia mágica pulsando. Era uma sensação familiar, mas ele não conseguia identificar o que era. Por fim, quando se aproximaram de uma clareira, eles a viram. Selene, o dragão da lua, sentada graciosamente em uma rocha simples, cercada por luz etérea. Seu cabelo loiro fluía como um rio de prata na brisa e seus olhos brilhavam com uma mistura de malícia e diversão. Gildartes, corra, Adam ordenou, se posicionando. Ele conhecia bem a mulher, já a havia enfrentado antes, e por isso sabia o quão perigosa essa mulher era. O diabo que eu vou, Gildartes respondeu, mantendo-se firme ao lado de Adam. Eu não vou te deixar sozinho, garoto. Há quanto tempo? Adam Selene cantou zombeteiramente, sua voz ecoando na floresta. Os olhos de Adam se estreitaram, e o ar ficou pesado com a tensão. Sua voz era firme. O que você está fazendo aqui? Selene sorriu com a reação dele. Só queria dizer oi. Você acabou de fazer isso. Agora vá embora, respondeu Adam com a mão estalando de energia enquanto se preparava para uma luta. Selene riu, seus olhos brilhando de diversão. Tão rude, isso é jeito de tratar uma dama? Quem diabos é você, moça? Gildartes se interrompeu com um rosnado, sua expressão severa. E o que você quer? Selene voltou sua atenção para Gildartes, um sorriso tímido nos lábios. Certo, minhas desculpas. Parece que esqueci de me apresentar. Meu nome é Selene. E quanto ao que eu quero, bem, eu estava esperando me divertir um pouco com seu jovem amigo aqui. Só sobre meu cadáver, Gildartes rosnou, com os punhos cerrados ao lado do corpo, enquanto seu poder irrompia ao seu redor. O sorriso de Selene se alargou. Isso pode ser facilmente arranjado. Você não achará essa luta tão fácil quanto a última, Adam. Avisado, sua voz profunda e poderosa. Com isso, Selene se levantou da pedra lisa e coberta de musgo em que estava sentada. Seus olhos brilharam ao luar enquanto seus lábios se curvaram em um sorriso torto. É mesmo? Ela respondeu, sua voz pesada com finalidade. Ótimo. Capítulo 133. E terceira pessoa.
Ponto de vista, Selene inclinou a cabeça para o lado antes que um sorriso irônico se contorcesse no canto de sua boca. Seus olhos eram afiados e condescendentes, forçando uma linha a se formar entre as sobrancelhas de Gildates. Vamos nos divertir um pouco, ok? Imediatamente a distância entre eles diminuiu. Com uma velocidade incrível, palmas direita e esquerda voaram em direção à garganta e ao plexo solar de Adam simultaneamente. Os instintos de Adam entraram em ação enquanto ele se esquivava do ataque de Selene com um passo rápido para o lado. Ele sentiu a energia dela passar por ele como uma rajada de vento. O sorriso no rosto dela se alargou, e Adam sabia que ele teria uma luta difícil. Selene avançou com uma série de socos e chutes rápidos como um raio, seus movimentos fluidos e precisos. Adam mal teve tempo de reagir, seus músculos se esticando enquanto ele bloqueava e desviava de seus ataques. Apesar da fúria do ataque, os movimentos de Selene eram medidos e controlados. Esmague! Gildates gritou enquanto avançava, seu corpo brilhando com uma tênue aura azul. Seus punhos brilhavam com uma luz azul assustadora enquanto ele balançava Selene com toda sua força. Selene bloqueou o ataque com facilidade, sua mão brilhando com uma luz forte enquanto ela contra-atacava com um soco poderoso. Gildates foi arremessado para trás, batendo contra o chão duro com um baque alto. Aproveitando a oportunidade, Adam girou sua lâmina na direção de Selene, mirando seu pescoço, no entanto, antes que a lâmina pudesse alcançá-la. Ela se esquivou do perigo com facilidade, seus movimentos graciosos enquanto ela sorria para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. Nada mal, você melhorou desde a última vez, Selene provocou, com a voz cheia de arrogância. Adam cerrou os dentes, desaparecendo de vista com um único passo, enquanto Gildates, que tinha acabado de se recuperar do ataque de Selene, já estava se movendo em sua direção. All Crush! Gildates gritou, liberando uma onda de magia que destruiu tudo em seu caminho. Com isso, Selene sorriu, afastando a onda de magia, antes de sorrir assim que Adam reapareceu atrás dela balançando sua espada em suas costas. Selene rapidamente girou sobre o calcanhar, bloqueando a espada de Adam com seus antebraços. Impressionante, Selene começou, no entanto, suas palavras foram cortadas no momento em que ela percebeu algo. Ela estava sangrando. Adam conseguiu cortar o braço dela com sua espada durante a troca. Os olhos de Selene se arregalaram de surpresa enquanto ela olhava para seu braço, o sangue escorrendo por sua pele. Gildates sorriu largamente ao ver o ferimento de Selene, seus olhos brilhando de excitação. Nada mal para começar, pirralho. Selene riu, sua risada se transformando em uma risada profunda e gutural enquanto olhava para Adam com um respeito recém-descoberto. Não consigo lembrar da última vez que me machuquei. Estou impressionada, Adam. Com um movimento de pulso, Selene convocou uma poderosa explosão de energia que fez Adam e Gildates voarem para trás, e seus corpos colidiram contra uma parede próxima. Selene se aproximou deles, sua aura ficando mais forte a cada passo. Dito isso, não gosto de ser tomada por tola. Sei que você está se segurando muito. Adam se levantou, com sangue escorrendo da testa. Ele o limpou com as costas da mão e sorriu. Estou, mas infelizmente para você, isso não é para você. Os olhos de Selene se arregalaram quando ela percebeu o que Adam queria dizer. Entendo. Então seu objetivo é matá-lo. Isso doeu, Gildates disse com uma risada, esfregando a cabeça sangrando enquanto se levantava. Você bate como uma porra de uma mula, mas só para constar, vai ser preciso muito mais do que isso para me matar. Selene sorriu, vamos ver sobre isso. A do hashtag 33. Sokatsui, Adam murmurou atrás de Selene, liberando um enorme raio de energia espiritual em direção a Selene. Pega de surpresa, a explosão a atingiu com força total, causando uma explosão ensurdecedora. Quando a fumaça se dissipou, Gildates e Adam ficaram surpresos ao ver Selene ainda de pé, seu corpo coberto por uma fina camada de energia dourada que parecia diminuir os danos causados pela explosão. Atacar uma moça pelas costas? Selene riu, sua voz cheia de diversão. Isso não é muito cavalheiresco da sua parte, Adam. Gildates deu um passo à frente, estalando os nós dos dedos. Moça, por favor, todos nós sabemos que isso é besteira. Selene riu novamente, seus olhos brilhando de diversão. Você está certo, Gildates. Eu não sou realmente uma dama, sou? Com um movimento de pulso, Selene lançou Gildates pelo ar, e a força de seu ataque o fez colidir com uma montanha próxima com um estrondo. Adam aproveitou a distração e se lançou em direção a Selene, cortando o espaço entre eles com um único golpe de sua lâmina. No entanto, a reação de Selene foi rápida e pontual, desviando de seu ataque e dando um chute poderoso em seu lado que o fez voar. Adam grunhiu de dor ao cair no chão sem fôlego. Você conseguiu me cortar de novo, Selene disse, olhando para o novo corte em seu braço. Eu nem vi o ataque dessa vez, bom trabalho. Adam riu, lentamente se levantando. Meu objetivo é agradar. Selene levantou uma sobrancelha. Um sorriso frio surgiu em seu rosto. Você está morrendo, não está? Adão ficou ali imóvel. Selene balançou a cabeça e suspirou. É uma pena. Seu próprio poder está te matando de dentro para fora, destruindo seu corpo aos poucos. Adam simplesmente deu de ombros em resposta. Você terminou? O lábio de Selene se curvou em um sorriso, e ela se aproximou de Adam mais rápido do que ele conseguia reagir, seus olhos brilhando com uma luz interior. Suas mãos brilharam enquanto escamas prateadas apareciam nelas e vagarosamente serpenteavam por seus braços até que metade de seu corpo foi transformada na poderosa forma dracônica que ela segurava abaixo da superfície. Com garras estendidas, ela apontou para ele e declarou friamente: não exatamente. E então, antes que Adam pudesse reagir, o braço dela o perfurou através dele, as pontas de suas escamas prateadas agora brilhando na cor escarlate do sangue dele. Se você pudesse usar todo o seu poder, você poderia ter se esquivado disso, Selene disse, puxando seu braço para fora do estômago dele. Isso deve ser o suficiente para descobrir o que você realmente é.
Adam riu suavemente, abaixando-se para pegar sua espada. Você realmente acha que isso vai me parar? Selene riu disso enquanto dava um passo para mais perto de Adam. Os dois agora estavam cara a cara. Até a próxima, Adam. Tendo dito essas palavras, Selene avançou, seus lábios encontrando os de Adam em um beijo suave. Da próxima vez, eu mato você, respondeu Adam, enquanto Selene recuava, desaparecendo na floresta, deixando sozinho, sangrando. Capítulo 134. Ponto de vista de Adam C. A terra abaixo de mim parece fria enquanto afundo no chão. Sinto como se o mundo estivesse se movendo em câmera lenta. Olho para baixo e vejo minhas roupas esfarrapadas encharcadas de carmesim. Minhas respirações são medidas, meus olhos focados. Há um buraco enorme no meu estômago. Foi uma sensação estranha, olhar para uma parte de mim que nunca deveria ser exposta ao ar livre. Traço as bordas irregulares da ferida com meu dedo. É surreal como algo saído de um sonho. Eu não sentia dor, pelo menos não muita. Eu tinha uma alta tolerância à dor, mas ainda assim era bizarro ver essa cena. Respirando fundo, fecho os olhos e busco dentro de mim mesmo o reservatório de energia que sempre fez parte de mim, minha energia espiritual. Chamando-a para vir à frente e começar o processo de cura das minhas feridas. Calmamente eu teço minha energia espiritual através do meu corpo, canalizando-a em direção às minhas feridas. A sensação parece quente e convidativa, pois me envolveu com um abraço reconfortante. Lentamente minha pele começa a se recompor. As células, os tecidos, as fibras musculares, cada parte destruída pela garra de Selene, retornando à sua forma original. Levaria algumas horas para me curar. Tive sorte que ela não destruiu nada fora do meu alcance de cura. Pensar que ela era um dragão. Um verdadeiro dragão. E não qualquer dragão, mas um quase tão forte quanto a Qunologia. Não é de se admirar que ela fosse tão forte. Sem meu Bankai, não tenho muita chance. Eu ri, um sorriso selvagem de desejo e batalha apareceu no meu rosto. Mal posso esperar para lutar com ela de novo. Ponto de vista de terceira pessoa. A noite estava carregada de um ar de enigma enquanto as árvores imponentes da antiga floresta permaneciam como guardiãs silenciosas, testemunhas de um evento improvável. O luar banhava a densa folhagem em prata, dando à floresta uma aparência quase mística. As criaturas noturnas, geralmente tão animadas, estavam assustadoramente silenciosas, como se até elas temessem o poder que se agitava dentro da floresta. Em meio às árvores, duas figuras se moviam com uma graça que as tornava quase espectrais. Uma era Irene Belserion, a temível feiticeira de Scarlet de Spire, com seus cabelos ruivos caindo em cascata atrás dela como lava derretida. A outra era Selene, a bela iluminada pela lua, a rainha da lua. Silenciosamente eles caminharam juntos pela floresta, sua energia se misturando com o ambiente. Por fim, eles pararam em uma clareira sombria, onde um raio de luar parecia acariciar o chão como se os guiasse. O olhar de Selene estava distante enquanto ela erguia o braço em direção a um carvalho antigo e decrépito. Você conseguiu o que queria? Perguntou Irene com a voz cheia de suspeita. Selene se virou para ela, seus olhos brilhando com uma sugestão de algo que Irene não conseguia identificar. Sim, eu fiz, Selene disse, sua voz sensual e suave, como mel. Irene estreitou os olhos, estudando o rosto de Selene em busca de qualquer traço de engano, mas não encontrou nenhum. Ela suspirou, sabendo que Selene era poderosa demais para ser controlada ou manipulada. Se ela fosse traí-la, Irene sabia que não teria chance. Se havia alguém que a enfrentava, era ela, afinal, sua magia era bem difícil de lidar. O sorriso de Selene era inquietante, tirando um orbe de seu kimono. Era isso que eu queria. Irene olhou para o orbe com os olhos arregalados, sentindo um poder que até ela mal conseguia compreender. Sua voz, normalmente tão autoritária, vacilou com uma sensação incomum de choque, isso é, um pedaço da alma dele? Uma risada que poderia gelar a medula dos ossos escapou dos lábios de Selene. De fato, isto, querida Irene, é um pequeno pedaço da alma dele, nada que ele sinta falta. Irene franziu a testa. Uma alma incompleta não pode funcionar, não importa quão pequena seja uma parte, essa parte é necessária. Selene dispensou a aparente preocupação de Irene com um aceno de mão. Para qualquer outra pessoa sim, mas para ele? Haha, não se preocupe, ele é uma exceção à regra, sua alma se regenera, na verdade, sua alma é a fonte de todo o seu poder, isso não é maravilhoso? Irene mordeu o lábio, inquieta ao pensar no que exatamente Selene estava fazendo. O que exatamente você pretende fazer com isso? Selene sorriu, seus olhos brilhando com uma excitação louca que fez o sangue de Irene gelar. Há só uma pequena viagem, ela disse, sua voz quase um sussurro. Eu quero ver de onde os poderes dele se originam. Eu sei que você não é a idiota Irene, então você deve ter chegado à mesma conclusão que eu sobre o querido Adam, que é que ele não pertence a este lugar. Irene assentiu. Ela realmente havia chegado àquela conclusão, mas nunca sequer havia considerado a possibilidade de visitar a origem atrás dele. Então esse é seu objetivo, encontrar a origem dele. Selene riu, o som enviando arrepios pela espinha de Irene. Oh, descobrir a origem dele é só o começo. Quando eu chegar lá, vou pegar o que preciso para destruir a Qunologia de uma vez por todas. Irene riu, um som sem alegria que continha uma pitada de aviso. Você está jogando um jogo perigoso, Selene. Selene deu de ombros, seus olhos brilhando com um fogo profano. Eu já joguei jogos perigosos antes, minha querida. E eu sempre ganho. Além disso, o prêmio vale o risco. Irene balançou a cabeça, virando-se para sair. Nesse caso, não farei parte disso. Boa sorte com isso, suponho. O sorriso de Selene se alargou. Você não precisa ficar. Eu tenho tudo o que preciso agora. Mas não se preocupe, eu não vou esquecer do nosso pequeno acordo. Você vai conseguir o que quer no final, contanto que fique fora do meu caminho. Irene não olhou para trás enquanto se afastava, desaparecendo nas sombras da floresta. Selene a observou ir, uma sensação de triunfo correndo por suas veias. A Qunologia, seu tempo acabou. Selene sussurrou, segurando o pequeno orbe que continha o pedaço da alma de Ada em sua mão. Estou indo atrás de você.
Capítulo 135. Ponto de vista de Adam C. Eu me encolhi contra uma árvore, minhas mãos agarrando a ferida ardente em meu abdômen. Cada respiração irregular enviava uma onda de dor vertiginosa me lavando e eu assistia, enquanto gotas de sangue vermelho escuro escorriam pelo meu lado e encharcavam o chão ressecado abaixo de mim. Eu ri. Dragões do caralho, eu juro. Preciso de uma bebida, murmurei para mim mesmo, enquanto pegava o frasco no meu bolso. Aquele que eu tinha para ocasiões especiais como esta. Tomando um gole do líquido ardente, fechei os olhos e tentei me concentrar em curar meus ferimentos. Minha mente era uma confusão de pensamentos, mas eu sabia que tinha que me concentrar se quisesse continuar vivo. O som de passos me trouxe de volta à realidade. Adam? Gildartes engasgou, seus olhos se arregalaram de horror enquanto ele observava a cena à sua frente, meu rosto pálido, meus lábios trêmulos e o sangue escorrendo do buraco aberto em meu abdômen que estava se acumulando ao meu redor. Não se preocupe, já passei por coisas piores, eu gemi, tentando esboçar um sorriso fraco. Nem preciso dizer que isso era uma grande mentira. De todos os ferimentos que recebi até agora, esse foi de longe o pior. Gildartes balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. Ele se ajoelhou ao meu lado, colocando uma mão trêmula em meu ombro. Sinto muito, ele sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Eu deveria ter me recuperado do ataque dela mais rápido. Não teria mudado nada, resmunguei, tentando me sentar mais ereto. A única coisa que poderia ter mudado esse resultado era usar meu Bankai. Mas esse era um cartão de uso único, um que eu estava guardando para a Qunologia. Se eu pudesse usar meu poder total, as coisas nunca teriam acontecido do jeito que aconteceram. Infelizmente, os poderes de Shinigami não são feitos para serem usados em forma humana. Eu sou fraco, Gildartes murmurou, sua voz quase um sussurro enquanto abaixava a cabeça envergonhado. Eu não pude proteger você. Eu falei com você. Ótimo, agora ele também está deprimido. Acho que é hora de tirá-lo dessa, no estilo Clive. Respirando fundo, minha mão direita disparou para frente, batendo nele com toda a minha força. Você poderia parar de falar como se eu fosse morrer? Gildartes estremeceu com a força do golpe, mas seus olhos se arregalaram de surpresa quando ele percebeu o que eu estava tentando dizer. Apesar do ferimento, o sangramento havia diminuído consideravelmente e a dor havia diminuído. Eu ainda estava vivo. Claro, um buraco enorme no abdômen não era o que alguém poderia chamar de uma situação ideal, mas aconteceu que Selene errou a maioria dos meus pontos vitais. Eu presumo que a razão pela qual ela não causou nenhum dano sério foi porque ela não estava realmente tentando me matar. O que eu imagino que tenha algo a ver com o pedaço de poder espiritual que ela roubou de mim com aquele ataque. O tempo diria quais eram exatamente seus objetivos. Enquanto isso, eu me concentraria em evitar que esse resultado acontecesse novamente. Precisamos levar você para um hospital, disse Gildartes com a voz severa e resoluta, tentando esconder o tremor que havia por trás de tudo. Eu levantei uma sobrancelha para ele. O que te faz pensar que eu preciso de um hospital? Gildartes riu fracamente. Idiota, não é hora de brincadeira. Você sabe que precisa de atenção médica. Você sabe tão bem quanto eu que só a velha pode consertar isso, respondi com uma risada. Eu sei, Gildartes assentiu, tentando me ajudar a levantar. Mas antes que possamos alcançá-la, precisamos de alguém para estabilizar a situação o suficiente para você viajar. Essa foi realmente uma ideia muito boa. Tudo bem, respondi. E terceira pessoa. Ponto de vista. Sob o brilho dourado de um sol poente, uma densa floresta sussurrava segredos enquanto as folhas farfalhavam ao vento. Através do matagal, um par de figuras ansiosas, Lachuz e Lilia, corriam por uma trilha estreita, seguindo o poder mágico de Adam, que estava enfraquecendo a cada minuto. Suas respirações estavam pesadas, seus rostos estavam marcados pela preocupação. Os olhos de Erza piscaram de angústia, sua voz embargada, Lachuz, precisamos nos apressar. Algo não está certo. Ele nunca se sentiu tão fraco, tão vulnerável antes. Lachuz assentiu, seu rosto suavizado pela preocupação enquanto ele cerrava o maxilar. Eu sei. Empurrando, os dois chegaram a uma pequena clareira. A luz do sol lutava contra a copa das folhas para tocar o chão da floresta, e no meio dela estava Adam. O amigo deles estava prostrado contra uma casca nodosa de um velho carvalho. Sua camisa grudava na pele, emaranhada com sangue, e seus olhos estavam fechados como se estivesse dormindo. Seu abdômen sangrando mostrava uma ferida aberta que expunha a carne rosada por baixo, em uma visão aterrorizante. O tempo pareceu congelar enquanto Lachuz e Erza corriam em sua direção. Adam! Erza gritou, as lágrimas turvando sua visão. Seus olhos se abriram com um bocejo, e um leve sorriso enfeitou seus lábios. Erza, Lachuz, o que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou. Lachuz, com os joelhos batendo no chão, pressionou as mãos contra o ferimento de Adam, tentando estancar o sangue. Suas mãos tremiam. Espere, Adam, nós vamos tirar você daqui. Não ouse morrer na minha frente. Sua voz falhou. Adam levantou uma mão trêmula para tocar a bochecha de Lachuz antes de lhe dar um tapa com a força de um boi. Não enfie suas mãos sujas na minha ferida, porra. Que diabos era aquele bastardo? Lachuz gritou de volta, esquecendo-se da situação por um breve momento. O que é isso? Você precisa de um aparelho auditivo duplo A? Adam respondeu com uma risada brincalhona. Os soluços de Erza sufocaram o ar. Ela estendeu a mão, tocando a mão de Adam. Você não está morrendo. Ela sussurrou, sua voz cheia de toda a dor do mundo. Adam balançou a cabeça. Não, eu já curei a maior parte do dano. Agora só preciso de atenção médica e o resto deve sair fácil. Lachuz piscou para afastar as lágrimas que se formaram em seus olhos, sua expressão suavizando quando ele percebeu que Adam ficaria bem. Você nos assustou pra caramba, cara, ele murmurou, levando suas mãos encharcadas de sangue à cabeça. Me dê outro tapa, e eu vou te matar, porra. Pode vir, Pikachu, Adam respondeu com um sorriso malicioso. Chega, Erza gritou, suas mãos cerradas em punhos. Não é hora para isso.
Erza, está tudo bem. Adam começou, mas foi interrompido quando a mão de Erza balançou no ar e acertou sua bochecha em um tapa forte. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela o encarava, seu peito arfando de emoção. Você tem alguma ideia de como foi sentir sua magia desaparecendo? Pensar que eu poderia ter perdido você? Sua voz estava áspera e seus olhos ardiam com lágrimas não derramadas. Você não pode brincar sobre isso nem agora nem nunca. Pela primeira vez, Adam ficou em silêncio. Ele olhou para Erza, seus próprios olhos lacrimejando um pouco. A arrogância familiar pela qual ele era conhecido desapareceu de seu rosto, substituída por algo muito mais vulnerável. Sinto muito, ele sussurrou. Bem feito para você, Lachus murmurou, virando-se para esconder qualquer um que visse um sinal de sua vulnerabilidade. Você deveria saber que nos importamos. Você é um idiota, mas você é o nosso idiota. Erza se ajoelhou, pegando o rosto de Adam em suas mãos. Prometa-me que você nunca mais vai me assustar daquele jeito, ela engasgou entre soluços. O rosto de Adam se suavizou e ele assentiu. Eu farei o meu melhor. Adam, encontrei alguns médicos. A voz de Gildarts interrompeu o momento, enquanto Gildarts corria em direção a eles, com um grupo de profissionais médicos e equipamentos médicos amarrados em suas costas. Adam piscou. Onde você os encontrou? Ele invadiu o hospital e nos sequestrou, um dos médicos murmurou. Ele nos amarrou em suas costas e perguntou o que precisávamos para tratar um buraco enorme no abdômen de alguém, uma vez que ele tinha tudo o que dissemos que precisaríamos. E o que ele considerou que poderíamos precisar, ele correu para cá no que eu só posso supor que eram velocidades supersônicas. Adam riu. Desculpe, mas você poderia deixar de lado seu descontentamento com ele e me ajudar a levantar? Eu fiz um juramento, e seu pai nos aterroriza, então sim, nós ajudaremos. Um dos médicos, o mais velho, suspirou. Agora, por favor, desamarre-nos, homem assustador, para que possamos tratar seus ferimentos antes que uma infecção aconteça. Capítulo 136. E terceira pessoa. Ponto de vista. Em uma pequena cabana isolada na floresta leste perto de Magnólia, o ar estava denso com o aroma de inúmeras ervas e poções. Prateleiras alinhadas com tomos antigos e várias misturas criam uma estrutura quase labiríntica dentro dos limites da sala. A cabana, iluminada apenas pela luz suave e bruxuleante das velas, parecia mais um boticário do que um lar. É aqui que Poliuzica, o terror da floresta, também conhecida como a reverenciada maga curadora de Fairy Tail, estava trabalhando em seu mais novo paciente. Um paciente recorrente. No centro do quarto, em uma cama feita de videiras e folhas trançadas, jaz um jovem inconsciente. Sua vestimenta estava rasgada e chamuscada, coberta com seu próprio sangue. Seu nome era Adam, e ele foi trazido para Poliuzica por seus amigos e familiares que buscavam sua ajuda. Calmamente, Poliuzica olhou através de seus óculos de trabalho para o homem ferido. Sua expressão normalmente severa pintada com uma pitada de choque e preocupação. Fechando os olhos, a velha curandeira lentamente tira as luvas, revelando dedos que passaram por incontáveis anos de trabalho diligente enquanto ela suspira profundamente. Vou matar esse garoto, Poliuzica murmurou para si mesma. Seus olhos se fixaram no buraco no abdômen de Adam. O ferimento parecia ter sido cauterizado, como se infligido por alguma energia mágica incrível. Seus olhos se estreitaram, enquanto ela examinava os padrões ao redor do ferimento. Depois de ver tudo o que precisava, ela rapidamente foi até um de seus armários, vasculhando vários frascos e potes, selecionando alguns com cuidado meticuloso. De uma prateleira, ela pegou um pote cheio de folhas azuis brilhantes e de outra, um frasco contendo um líquido escuro e viscoso. Depois de alguns minutos coletando todos os ingredientes de que precisava, ela começou a moê-lo sem perder tempo, misturando os ingredientes até que o resultado fosse uma pasta escura e espessa. Feito isso, ela voltou para Adam para limpar seu ferimento cuidadosamente com água infundida com ervas antibacterianas. Uma vez que a área estava limpa, ela pegou alguns rolos de bandagens grossas, mergulhando-os na pasta que tinha acabado de fazer. A pasta, que antes era de cor escura, começou a emitir um brilho fraco ao entrar em contato com as ataduras. Eu vou matá-lo, porra, Poliuzica rosnou baixinho, enquanto gentilmente aplicava as bandagens no ferimento no abdômen de Adam. Respirando fundo, Poliuzica tirou os óculos e esfregou as têmporas. Porque apesar de ser uma curandeira, ela realmente queria esfaquear seu paciente agora mesmo. Gildarts, aquele que havia levado Adam ao velho curandeiro, entrou na sala, segurando uma xícara de chá para Poliuzica. Como está a pirralha? Ele perguntou cautelosamente, pois até mesmo o poderoso Gildarts a temia. Ele viverá o suficiente para que eu o mate, respondeu Poliuzica, sua voz cansada, mas firme, enquanto pegava a xícara de chá que Gildarts trouxera para ela. Mas é intrigante. Seus ferimentos eram graves, muito severos, quase irreparáveis. No entanto, eles não eram letais. Não por falta de tentativa, Gildarts rosnou baixinho, observando Adam na cama. Poliuzica zombou, quebrando uma de suas vassouras sobre sua cabeça. Pense de novo, simplório. Você tem alguma ideia de quão impossivelmente difícil é atacar alguém com essa quantidade de força no abdômen sem danificar nenhum ponto vital? A menos que o indivíduo estivesse tentando? Acredito que as chances de isso ocorrer naturalmente sejam muito baixas, respondeu Gildarts, puxando farpas de 7 centímetros da cabeça. Poliuzica tomou um gole de chá e olhou de volta para Adam, que ainda estava inconsciente mas agora estável. Tente 0. O pirralho foi atingido com Eternano Cru, que tinha como objetivo incapacitar, mas não matar. Quem fez isso tem um domínio terrível sobre magia e controle da primeira. A sala ficou em silêncio, a gravidade de suas palavras se fez presente.
Se ela não queria matá-lo, então por que fez isso? Gildarts respondeu, tentando encontrar a lógica por trás das ações de Selene. Quem sabe, Porluzica suspirou, colocando sua xícara de chá na mesa ao lado dela. Embora eu suponha que seja bem seguro assumir que a pessoa por trás disso precisa de Adam vivo para alguma coisa, o que significa que ela provavelmente retornará. Assim que as palavras saíram de sua boca, os punhos de Gildarts se apertaram e seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu rosto escureceu e ele cerrou os dentes. Estarei esperando por ela, ele rosnou. Respirando fundo, a velha curandeira se levantou da cadeira. O pirralho vai precisar de algumas semanas de repouso total, repouso monitorado. Então, vendo que sou a única curandeira competente por aqui, ele vai ficar comigo. Quanto a você, vá embora antes que eu comece a quebrar coisas na sua cabeça. Gildarts assentiu. Obrigado por tudo. Quando Gildarts saiu da sala, Porluzica voltou sua atenção para Adam. Ela sabia que ele acordaria em breve, e quando isso acontecesse, ela precisava obter algumas respostas dele. Como, por exemplo, por que ele estava escondendo sua condição dela. Suspirando, ela andou até a cama onde Ada estava deitado pacificamente. Apesar do que ela diria em voz alta, ela não conseguia deixar de sentir uma sensação de proteção em relação ao jovem mago, ou melhor, ao jovem idiota. Ele era apenas uma criança, afinal, um dos pirralhos de Makarov. Ela riu baixinho, sentando-se ao lado dele, onde esperaria pacientemente que ele acordasse. Estou ficando velha demais para isso, Porluzica murmurou para si mesma, balançando a cabeça. Sempre lidando com crianças imprudentes e os resultados de suas aventuras perigosas. Dito isso, no fundo, ela sabia que não faria de outra forma. Afinal, ela também fazia parte da Fairy Tail, não é? Talvez ela fosse uma idiota como todas as outras também. Pelo menos, ela pensava isso, vendo que apenas idiotas se juntavam àquele grupo de simplórios que Makarov chama de família. E terceira pessoa, ponto de vista. Selene, a bela iluminada pela lua. Dentro de uma torre antiga, uma sala estava mal iluminada, as paredes de pedra fria mal visíveis nas sombras bruxuleantes lançadas por uma vela solitária. No coração desta câmara, Selene, o dragão da lua, estava sentada em silêncio contemplativo. A atmosfera ao redor dela era pesada, carregada de magia e do cheiro de pergaminho antigo. Na mesa diante dela estava o pedaço de alma que ela havia meticulosamente extraído de Adam, um fio esfumaçado e indistinto contido dentro de uma intrincada barreira mágica para evitar sua dissipação natural. A alma não sendo nada mais do que uma visão inquietante, um lembrete tangível do quanto ela estava disposta a ir para atingir seus objetivos. Sorrindo, Selene estendeu a mão em direção à barreira, as pontas dos dedos a centímetros dos tentáculos etéreos do fragmento de alma. Encontrarei o que procuro, de uma forma ou de outra, declarou Selene. Ela tinha que admitir, porém, que o fragmento de alma que ela havia roubado era mais do que teimoso, resistindo a todas as suas tentativas de decifrá-lo, a todas as suas tentativas de entender como ele funcionava. Mas isso não foi o suficiente para detê-la, nada foi, ela estava determinada a entender os segredos por trás da existência de Adam, para obter conhecimento que ninguém mais possuía, o conhecimento para acabar com a acnologia. Dito isso, Selene sabia que o conhecimento sempre vinha com um preço. Quanto mais você ganhava, mais você tinha que pagar. Selene fechou os olhos, permitindo que seus pensamentos vagassem, explorando as inúmeras possibilidades que poderiam aguardá-la quando ela conseguisse cumprir seu objetivo. Ela sabia que era um movimento arriscado, um movimento muito arriscado, afinal, pelo que ela sabia. O mundo de onde os poderes de Adam vinham poderia muito bem conter indivíduos além de sua capacidade de lidar. Ah bem, o que você pode fazer a respeito? Os benefícios superam os riscos, Selene riu. Afinal, mesmo que ela morresse nessa louca empreitada dela, ela ainda venceria, de certa forma, pelo menos. Pois ela estaria negando à acnologia a honra de matá-la, e por um prêmio de consolação que era mais do que suficiente para Selene. Capítulo 137. E terceira pessoa. Ponto de vista. Muito, muito longe, nas profundezas de outra realidade, estava sentado um homem temido pela maioria devido ao seu poder indizível. Um homem conhecido como monge que chama o nome verdadeiro Ishibi Ozubi, o líder do Esquadrão Zero, um ser cuja existência estava intrinsecamente ligada à estrutura deste reino espiritual, estava sentado em seu palácio, meditando em completo silêncio. Ao redor dele, uma lua cheia pendia baixa no céu, lançando sombras longas e ameaçadoras que serpenteavam pela paisagem desolada de seu palácio. O vento uivava através das paredes, criando uma sinfonia assustadora que combinava com a desolação do mundo, enquanto lanternas bruxuleantes lançavam sombras longas e ondulantes nas tapeçarias intrincadas que adornavam as paredes do templo. Os olhos do monge estavam fechados, e sua pressão espiritual estava concentrada. Tanto uma indicação de sua mente viajando para reinos invisíveis quanto o próprio ar ao redor dele vibrava com o poder bruto e contido que irradiava de sua forma, pulsando com o ritmo do próprio universo. Um silêncio assustador pairava pesadamente ao redor dele, quebrado intermitentemente pelo suave balançar de um pergaminho antigo pego por uma brisa inexistente. De repente, um sorriso surgiu no rosto de Ishibi, como uma serpente deslizando para fora da escuridão. Não era um sorriso caloroso e reconfortante. Era escuro e frio, sugerindo uma percepção que só ele tinha acesso. Continha uma ameaça, uma promessa e uma profecia, tudo ao mesmo tempo. Seus olhos permaneceram fechados, mas estava claro que ele tinha visto algo. Uma visão, talvez algo profundo o suficiente para justificar uma reação tão incomum. Um vento gelado soprava pela janela aberta atrás dele, assobiando assustadoramente, como se reconhecesse a mudança no futuro que só ele havia testemunhado. Parece que o futuro mudou, que interessante, refletiu o monge, alisando sua barba espessa enquanto olhava para o céu, parecendo absorver cada detalhe. Que interessante de fato.
O sorriso de Ishibe permaneceu na escuridão da noite, seu olhar focado, não na paisagem vazia do Palácio do Rei das Almas, mas nos caminhos invisíveis e desconhecidos do futuro que acabavam de se abrir diante dele. O tecido do destino é uma coisa tão fascinante, Ishibe riu calorosamente, soltando um pequeno suspiro. Seus fios se retorcem e viram, dobram e quebram, constantemente tecendo uma nova tapeçaria. E agora, uma mudança inesperada, um desvio do padrão que sempre vi que estimulante. Enquanto o monge continuava a refletir sobre a mudança nos fios do destino, as portas do seu palácio se abriram com um rangido quando a figura de Nimaya Oitsu entrou. Ishibe girou em alegria, um sorriso brilhante começando a se formar em seu rosto. Sua saudação foi alegre e calorosa, e ele levantou as mãos em alegria como se estivesse procurando um abraço. Rorô Nimaya, sempre feliz em ter você aqui. Nimaya levantou uma sobrancelha grossa, dando um passo à frente. Visitando? Você está alucinando meu irmão? Eu só deixei meu paraíso pessoal porque você me invocou, mas tudo bem, porque agora que estou aqui a festa de verdade pode começar, o criador dos Zanpakutos respondeu, fazendo uma pose dramática para propósitos desconhecidos. Então, o que você tem para seu velho amigo, grandão? Ishibe jogou a cabeça para trás e rugiu de tanto rir, batendo nas coxas com tanta força que o material de suas calças ondulou, assim como o chão sob seus pés. Você é hilário, ele chiou entre suspiros por ar. Mas agora que você está aqui sem avisar, totalmente sem ser convidado por mim, eu poderia muito bem te contar o que vi. O olhar de Nimaya se estreitou com as palavras de Ishibe. O monge que chama o nome real, mais como o monge que gasliga, certo? Sem ser convidado, eu disse. Ishibe respondeu, sorrindo para Nimaya com um sorriso travesso e brincalhão. Então, como eu estava dizendo, eu poderia muito bem te contar o que eu vi. Aquela Zanpakuto que você fez todos aqueles anos atrás, ela está voltando. A expressão brincalhona de Nimaya endureceu. Como isso é possível? Concluímos há muito tempo que a lâmina estava além do nosso alcance para ser encontrada. Ishibe soltou um tom brincalhão e fez um aceno dramático com a mão. Sim, mas isso foi naquela época. Com isso, o monge cantarolou acariciando sua barba. Embora eu suponha que de certa forma esse ainda seja o caso, quero dizer, eu ainda não tenho ideia de onde aquela Zanpakuto está ou poderia estar. O que você viu? Nimaya perguntou, esfregando as têmporas em leve exasperação. Você sabe que eu odeio descobrir o que você quer dizer na maioria das vezes. Ishibe virou-se para encará-lo completamente, seu sorriso desaparecendo em uma expressão pensativa, antes de finalmente responder à pergunta de Nimaya. Sua voz não revelando nenhuma emoção, pelo menos nenhuma real, um homem, um dragão e uma mulher. Um dragão? Os olhos de Nimaya se arregalaram levemente com isso. Agora estou ainda mais confuso, não vou mentir. Quero dizer, um dragão, como nos RPGs, ou um Hollow. O sorriso de Ishibe ficou ainda mais largo, balançando a cabeça entusiasticamente como uma criança superexcitada abrindo seus presentes. Um dragão, e não só isso, meu amigo, ele acrescentou rindo baixinho. Havia um homem também, um homem chamado Adam. Adam? Nimaya franziu a testa em confusão. Nunca ouvi falar dele. Ishibe deu de ombros com indiferença. Nem eu, mas isso nos leva ao nosso primeiro ponto de conversa. Os olhos de Nimaya se arregalaram em compreensão. A Zanpakuto. Hahaha, sim. Ishibe respondeu, seu sorriso se tornando irônico. Parece que esse homem chamado Adam é o único em posse daquela Zanpakuto. E ele está voltando, ou, vindo pela primeira vez? É um pouco confuso, ainda trabalhando nos detalhes finos disso. Nimaya recostou-se na parede, sua expressão contemplativa. Isso é preocupante, Yo. Pode ser um problema para nós. Nunca tivemos uma situação como essa antes. Ishibe afastou suas preocupações com um ar de indiferença. Relaxa Nimaya. Esta é uma história que ainda não foi escrita. O homem, o dragão e seus papéis em nosso destino ainda não estão claros. Nimaya cruzou os braços, claramente insatisfeito com a resposta de Ishibe. E se os papéis deles forem contra nós, grandão? Se isso acontecer, nós simplesmente os matamos, Ishibe respondeu simplesmente, seu sorriso nunca vacilando. Quero dizer, não é tão difícil esmagar um par de formigas Nimaya, tudo o que é preciso é um único passo. Pensei que você melhor do que ninguém entenderia isso. Nimaya lançou um olhar longo e duro para Ishibe antes de finalmente se afastar da parede. Acho que não há muito que possamos fazer agora, hein? Ele disse com um encolher de ombros resignado, seu comportamento descontraído retornando mais uma vez. Exatamente. Apenas relaxe e aproveite o passeio, meu amigo, respondeu Ishibe, acenando para ele com um sorriso que para qualquer um em sã consciência, seria mais do que perturbador. Nimaya suspirou, balançando a cabeça. Bem, eu tenho coisas para fazer, então o grande Nimaya está fora? Com uma risada e um pequeno giro nos calcanhares, Nimaya se virou para sair. Seus passos ecoaram na vasta extensão do palácio enquanto as pesadas portas se fechavam atrás dele. Sua figura foi ficando cada vez menor, até que ele não era nada mais do que um pontinho à distância. Enquanto o silêncio do palácio se instalava mais uma vez, Ishibe voltou seu olhar para o céu noturno, as inúmeras estrelas brilhando acima. Sua mente vagou para o reino de possibilidades que essa mudança trouxe. Mudança, Ishibe refletiu, a palavra saindo de sua língua enquanto olhava para o céu. Que interessante de fato. Sem mais nada para fazer, o monge se acomodou novamente em sua posição meditativa, sua pressão espiritual zumbindo com antecipação. Seus olhos se fecharam novamente, mas sua mente estava bem aberta, pronta para perceber a menor mudança na tapeçaria do destino, esperando o futuro. O novo futuro se revelar. As coisas estavam mudando. Se isso foi para o bem ou para o mal, o tempo dirá. E o monge teve que admitir, ele não conseguia deixar de sentir uma emoção percorrer seu corpo com a perspectiva do que estava por vir. Uma mudança repentina, um desvio do padrão que ele sempre tinha visto. Seu mundo sempre tinha sido previsível, fácil de ler, mas essa mudança era imprevisível, e essa imprevisibilidade a tornava interessante. Pelo menos o suficiente para permitir que isso aconteça.
Além disso, ele tinha uma pergunta que queria que fosse respondida mais do que qualquer outra coisa agora. E era, por que o Rei das Almas, que permaneceu inativo desde seu selamento, desde a criação do mundo como conhecemos, ajudou esse homem misterioso? Sua primeira ação em milhares de anos. E tinha sido para alguém que ninguém sabia nada sobre. Era fácil ver porque o velho monge queria saber o porquê. Capítulo 138. Ponto de vista de Adam C. Pisquei meus olhos abertos, um lençol infinito de algodão estéril firmemente enrolado em volta da minha barriga. Minha mente registrou lentamente uma pontada de dor irradiando do meu torso. Tentei me levantar, sentar ereto, mas meu corpo se recusou a obedecer, disparando um choque de desconforto que me forçou de volta à dureza fria da cama. É quase isso, murmurei. Sinceramente não sei o que eu esperava na condição em que estava. Eu respirei fundo entre os dentes cerrados, tentando afastar a dor. Era como tentar ignorar uma faca serrilhada enterrada em meu intestino. Eu tinha uma alta tolerância à dor, mas ainda assim doía. O som da porta rangendo ao abrir tirou minha atenção da minha barriga dolorida. O quarto estava banhado por uma luz opaca e sombria. Contra esse pano de fundo, a figura que entrou parecia ainda mais severa do que o normal, a velha senhora Porliuzica. Seu cabelo rosa estava preso em um coque bagunçado, alguns fios teimosamente emoldurando seu rosto. As linhas duras de seu rosto suavizaram momentaneamente quando seu olhar encontrou o meu, mas rapidamente endureceram novamente. Oi, eu disse, me preparando para lidar com as consequências de incomodá-la. Ela limpou a garganta, um som áspero que ecoou no silêncio da sala. Acordados, não é? Ela resmungou, os cantos dos lábios se curvando para baixo em uma carranca familiar. Havia uma prancheta em sua mão, cheia de rabiscos que provavelmente continham 1000 maldições para mim. Eu assenti, fazendo careta enquanto outra onda de dor me inundava. Seus olhos eram penetrantes, pareciam absorver tudo, minha dor, meu desconforto, minha vulnerabilidade. Ela se aproximou, seus passos lentos e medidos, seu olhar nunca deixando meu rosto. Ela finalmente quebrou o silêncio que se instalou entre nós. Seu pirralho sem cérebro. O que diabos você estava pensando? Eu não disse para você não se machucar assim de novo? Deixe para Porliuzica pular as gentilezas. Dito isso, eu tinha que apreciar sua franqueza. Ela nunca foi de adoçar a conversa. Esse era um dos poucos confortos que eu podia ter quando se tratava dela. Não é como se eu quisesse que isso acontecesse, respondi. Isso poderia ter sido prevenido? Claro, se eu tivesse usado meu bancai, o resultado teria sido muito diferente. No entanto, eu não podia me dar ao luxo de usar isso em Selene. TSK Porliuzica estalou a língua, sua carranca se aprofundando. Bem, é melhor você tentar evitar esse tipo de merda. É um incômodo te remendar com tanta frequência. Apesar de suas palavras, Porliuzica se aproximou de mim, enquanto começava a retirar as bandagens para examinar o ferimento. Suas mãos se movendo de uma forma atipicamente gentil para ela. Silenciosamente, seus dedos sondaram a carne macia ao redor do ferimento, causando uma pontada de dor. Parece que tudo está indo como deveria, Porliuzica resmungou, seus olhos nunca deixando o ferimento. Nesse ritmo, você deve voltar ao normal em algumas semanas. Suspirei de alívio, tentando ignorar a dor do exame e o ar frio que atingia a ferida exposta fazendo-me tremer. Bem, afinal você é o melhor, respondi, tentando descontrair. Eu ainda posso te machucar, muito, sabia? Porliuzica rosnou enquanto rapidamente reaplicava as bandagens, o frescor do creme antisséptico me fazendo estremecer. Por falar nisso, você está trancado aqui até que esteja com força total. Dessa vez, não vou deixar você estragar meu trabalho. A ameaça dela era muito real. Ela era perfeitamente capaz de cumpri-la se achasse que eu não estava cuidando de mim mesmo. Você é um idiota, sabia disso? Porliuzica continuou, colocando as bandagens no lugar. Não pense que sua imprudência não afeta os outros. Você os deixou doentes de preocupação. Às vezes era fácil esquecer que por baixo de sua aparência irritadiça, Porliuzica ainda se importava profundamente com a guilda. Quando sua nova ferida cicatrizar, seu olho também deverá estar recuperado, suspirou Porliuzica, colocando sua prancheta em um lado da minha cama. Ofereci um fraco polegar para cima em resposta. Obrigado por tudo. Sei que pode não significar muito, mas obrigado por sempre estar lá. Seu olhar suavizou um pouco mais uma vez, antes de endurecer rapidamente, dessa vez carregando um tom mais frio. Dito isso, há algo que eu gostaria de rever com você. Enquanto eu trabalhava em seu ferimento, eu encontrei outra coisa. Ela disse, sua voz baixa e séria. Mais alguma coisa? Respondi em um tom calmo, esperando que ela não tivesse descoberto sobre isso. Sim. Porliuzica respondeu, transferindo seu peso para o outro pé, um sinal claro de desconforto. Durante a cirurgia, descobri uma estranha irregularidade em todo o seu corpo. Suas células mágicas. O silêncio parecia se estender infinitamente, um abismo do desconhecido que ameaçava engolir o quarto. Ela tinha descoberto, não que isso me surpreendesse, se alguém conseguia fazer isso era ela. Ainda, eu gostaria de estar errado, só que dessa vez. Deterioração celular mágica, terminei para ela, minha voz quase um sussurro. Porliuzica sentiu sua boca formando uma linha fina. Então eu estava certa, você sabia sobre isso. Eu assenti, forçando um pequeno sorriso nada convincente no meu rosto. Eu descobri isso há um tempo. E você não contou a ninguém? A acusação pairava pesadamente no ar, sua voz ecoando no quarto silencioso. Para quem eu poderia contar? Eu ri silenciosamente, olhando para ela. Não tem cura, então contar a alguém só traria dor desnecessária. Porliuzica suspirou. Suponho que você esteja certo, ela admitiu, sua voz quase inaudível. Ainda acho que você deveria contar a eles, isso não é uma coisa menor, garoto.
É uma bomba relógio, e não sabemos quando ela pode explodir. Dei de ombros, soltando um suspiro cansado. Estou vivendo com essa bomba relógio há um tempo, por Luzika, eu disse, minha voz firme. Eu sei dos riscos. E eu fiz as pazes com isso. Deterioração celular mágica. Resumindo, meu corpo tinha muito poder mágico, a ponto de meu próprio poder estar lentamente, mas seguramente me destruindo. Essa é a questão sobre obter poderes de outro universo. Nunca ocorre a ninguém que tais poderes podem muito bem não ser compatíveis. Os poderes de Shinigami não são feitos para serem usados como um ser mortal. Shinigami lutam com suas almas porque eles mesmos são almas. Não foi esse o meu caso. Eu era um humano, alguém que tinha recebido os poderes de um deus da morte. Infelizmente, a parte humana significava que eu tinha que canalizar e armazenar o imensurável poder espiritual com o qual eu tinha nascido com meu corpo humano. Isso foi algo que aprendi depois de aprender meu Bankai. A principal razão pela qual Zanryuzuki estava tão relutante em me ensinar era porque ela sabia que no momento em que eu aprendesse meu Bankai, um cronômetro dentro de mim começaria a contar os segundos até minha morte. Zanryuzuki era meu filtro, minha barreira contra isso. Mas uma vez que eu aprendi seu Bankai, essa barreira foi quebrada. Nada é de graça. Tudo tem que ser pago. Para cada pedaço de força que alguém ganha, tem que haver algum tipo de sacrifício. Para cada vida, uma morte. Essa também era a razão pela qual meu Bankai era um cartão de uso único. Porque no momento em que eu o usei, eu liberei todo o meu poder espiritual, sem mais barreiras, sem mais filtros, sem mais restrições. No ritmo em que suas células estão se deteriorando, não acho que você sobreviverá mais de um ano, suspirou por Luzika, e suas palavras me fizeram olhar para ela. Um ano. Eu sorri. Acho que a sorte estava do meu lado. Isso foi tempo mais que suficiente para matar a Quinologia. Isso será suficiente, respondi calmamente. Você não se importa? Por Luzika perguntou incrédula, franzindo a testa profundamente. Você não quer viver? Claro que sim. Porra, dei de ombros para a pergunta dela. Mas vendo que essa situação não tem solução, decidi fazer a única coisa que podia aceitar. Isso não era inteiramente verdade. Eu não parei de procurar uma solução. Infelizmente, por todo o conhecimento que Zanryuzuki recebeu, eu não pude fazer nada. Eu não era Urahara, Mayuri ou Aizen. Eu não era um supergênio que conseguia descobrir a cura para uma doença formalmente incurável em questão de minutos como se não fosse nada. Eu não era capaz de entender o que eles conseguiam. Eu realmente queria poder. Mas você não pode se tornar algo que não é. Sou inteligente, pelo menos gosto de pensar que sou. Mas comparado a eles, eu poderia muito bem ser um chimpanzé fingindo ser um homem. Quem é a pessoa que você quer matar? Por Luzika perguntou, sua voz quebrando o silêncio que havia se instalado na sala. O dragão do apocalipse e a Quinologia, respondi sem hesitar. Capítulo 139. Ponto de vista de Adam C. Algumas semanas depois, o sol estava se pondo atrás dos altos pinheiros que margeavam minha humilde casa, lançando sombras longas e familiares pela extensão silenciosa do meu quintal. Sentei-me nos velhos degraus de madeira, o joelho puxado até o peito enquanto me alongava tentando me mover um pouco, saboreando a rara tranquilidade que havia caído em Magnólia. Minha mente estava presa em meus próprios pensamentos. Felizmente, no entanto, meus pensamentos foram interrompidos pelo suave estalar de cascalhos sob passos hesitantes. Meu olhar se moveu do pôr do sol, meus olhos encontrando a origem do som. Ali, na beira do meu quintal, estava Wendy Marvel, sua pequena figura banhada pelo tom dourado da luz do dia que se punha. Observei enquanto ela começava a caminhar em minha direção, com uma expressão ilegível no rosto, o que significava que isso provavelmente tinha a ver com Gelal, ou melhor, com Stogan. Wendy? Eu sorri para ela. O que você está fazendo aqui? Os olhos dela se moveram rapidamente para cima, encontrando os meus. Um leve rubor de constrangimento social se espalhando por suas bochechas, fazendo as sardas pontilhando seu nariz se destacarem mais. Agora que penso nisso, ela tinha sardas no anime? Acho que é uma pergunta idiota. Você não pode comparar um desenho a uma pessoa real. Por fim, Wendy esboçou um pequeno sorriso, mas seus dedos se torceram nervosamente na bainha da blusa, revelando sua fachada calma. Eu queria te fazer uma pergunta, ela murmurou, sua voz pouco mais alta que um sussurro, carregando consigo uma corrente oculta de determinação que me pegou desprevenido. Observei-a por um momento antes de concordar, dando-lhe o sinal para perguntar. Ela engoliu em seco, seus olhos se fecharam por um momento enquanto ela reunia seus pensamentos. Quando eles se reabriram, houve um lampejo de outra coisa, coragem talvez ou esperança. Você disse que conhecia a pessoa que eu estava procurando e que me ajudaria, Wendy disse calmamente, seus olhos azuis fixos nos meus. Você ainda quer dizer isso? É Stogan. Sorri suavemente e abaixei-me para despentear seu cabelo azul, dando-lhe alguns tapinhas gentis. Claro que sim, eu disse suavemente. Podemos fazer uma visita ao cara agora mesmo, se você quiser. Os olhos de Wendy brilharam com minha oferta, alívio evidente em sua expressão. Sim, por favor. Eu ri baixinho do entusiasmo dela em conhecer o homem que possivelmente era o membro mais chato da guilda. Suspirando com pensamento, gesticulei para que ela me seguisse enquanto eu seguia em direção às ruas de Magnólia, meu destino. Mistério. Conforme nos aventuramos na cidade, as ruas antes movimentadas agora estavam se acalmando com o pôr do sol. Os vendedores estavam fazendo as malas, as crianças estavam sendo chamadas para casa e as pessoas estavam começando a beber até tarde da noite nos pubs locais. Olhei para Wendy, seus olhos arregalados enquanto ela observava as vistas e os sons da cidade. Seu nervosismo anterior parecia ter dado lugar a uma excitação infantil que eu achei cativante. Apressei meu passo, lembrando a mim mesma porque estávamos aqui em primeiro lugar. Wendy, comecei, sorrindo para a garotinha de cabelos azuis, que estava fazendo o melhor para acompanhar meu ritmo. Prepare-se, estamos prestes a alcançá-lo. Wendy olhou para mim com os olhos arregalados.
O quê? Ter tão cedo? Assim que ela disse essas palavras, chegamos a uma casa modesta escondida no canto de Magnólia, escondida da agitação animada. A casa era simples, não havia muito o que ver de fora, mas era o lar de Mistogan. Casa de Mistogan, anunciei. Wendy engoliu em seco, o peso do momento finalmente afundando. Wendy engoliu em seco, escondendo-se atrás de mim. Dando um passo à frente, bati na porta, o eco resultante quebrando o silêncio ao nosso redor. Por um momento houve silêncio, então o som de mudança e passos se aproximaram da porta. A maçaneta girou, e a porta se abriu, revelando Mistogan parado na entrada mal iluminada, seu olhar escondido atrás de sua máscara. Tão indiferente e inescrutável como sempre. Mistogan, cumprimentei, me afastando para revelar Wendy, que parecia estar prendendo a respiração. Você tem um convidado. Seu olhar se voltou para Wendy, com surpresa brilhando em seus olhos, o que provavelmente foi a maior emoção que já vi naquele cara. A chegada de Wendy havia interrompido a previsibilidade que ele tanto amava. Mas então, era disso que se tratava Fairy Tail, não era? Sacudir a norma, trazer um pouco de caos para a vida um do outro. Eu sorri, encostando-me no batente da porta. Agora, deixe-me resumir a situação, porque tenho coisas para fazer. Este pequeno pacote de cabelo azul está procurando por você, Mistogan, ou devo dizer, Jelal. Os olhos de Mistogan se estreitaram, sua máscara escondendo quaisquer outras expressões que pudessem revelar seus pensamentos sobre o assunto. Como? Como você pode saber sobre isso? Hora de mentir. Meus poderes giram em torno do controle do próprio espaço. Você realmente acha que eu não notaria portais se abrindo entre um ponto e outro? Respondi, mantendo meu tom de voz calmo. Mistogan pareceu ponderar minhas palavras por um momento, seus olhos cintilando entre Wendy e eu. Finalmente, ele se afastou, permitindo-nos entrar em sua casa. Sinta-se em casa. O interior da casa era tão simplista quanto seu dono. Mobília esparsa, nenhuma decoração, apenas alguns livros e uma foto ocasional. Além disso, nada. Nós o seguimos para uma sala mobiliada com um sofá simples e uma mesa de centro. Mistogan gesticulou para que nos sentássemos, seus movimentos um pouco tensos demais, como alguém não acostumado a receber convidados ou visitas de qualquer tipo. O que explicaria porque ele só tinha um sofá pequeno, além da mesa de centro no meio de uma sala de tamanho decente. Ele esperou que Wendy se acomodasse antes de se sentar, criando uma distância confortável entre eles. A tensão era palpável, até para mim que honestamente tinha começado isso sem realmente investir, mas agora eu estava, a ponto de o silêncio parecer ensurdecedor. Olhei de um para o outro, imaginando quem seria o próximo. E para minha surpresa, Wendy foi quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa, mas clara. Por que você me abandonou? A pergunta pairava no ar, pesada e carregada, persistindo mesmo enquanto ecoava nas paredes nuas. A expressão de Mistogan, como sempre, estava escondida atrás de sua máscara, mas a tensão em seu corpo, seus olhos cansados e o silêncio que se estendeu após a pergunta dela, foram resposta suficiente. Eventualmente, no entanto, ele respondeu. Foi para o seu próprio bem, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. Era a única maneira de garantir que você estivesse segura, e a única maneira de eu poder me concentrar na minha missão. Certo, sua missão. Parar o rei de Edolas e salvar este mundo de sua ganância. Com essa resposta, Wendy pareceu ter levado um tapa. Ela ficou sentada imóvel por um momento, processando as palavras dele, seu rosto pálido. Depois de perder Grande N, você era tudo que eu tinha. Pelo canto dos olhos, vi Mistogan se mexendo desconfortavelmente, suas palavras e tom o pegando desprevenido. Ele olhou para Wendy por um momento, seu olhar suavizando por trás da máscara. Ele suspirou e deixou os ombros caírem levemente enquanto se preparava para explicar. Eu sei que foi difícil para você, Wendy, Mistogan respondeu, tirando a máscara lentamente, sua voz assumindo uma qualidade gentil. Eu tinha um dever a cumprir, tanto para você quanto para aqueles que deixei para trás. Deixar você naquela guilda foi a melhor opção que eu poderia pensar para garantir que você não fosse pega no fogo cruzado da minha tarefa. Os olhos de Wendy lacrimejaram. Eu vejo, agora que sei disso. Só há uma coisa para eu fazer. Chutar ele? Com isso, Wendy cambaleou em direção a Mistogan, seus olhos marejados de lágrimas enquanto ela se jogava em seus braços, enterrando o rosto em suas vestes. Seu pequeno corpo tremia com soluços, seu rosto escondido nas dobras de suas vestes. Obrigada por tudo que você fez. Acho que ela não tem coragem de odiar ou guardar rancor de ninguém. Eu sorri. Bem, meu trabalho aqui está feito, eu disse, levantando-me do sofá enquanto me virava para sair da sala, apenas para ser parado por um dos funcionários de Mistogan. O quê? Mistogan permaneceu em silêncio, seus olhos encarando os meus. Eu quero a verdade dessa vez. Como você sabia sobre mim? Um sorriso irônico brincou em meus lábios, e eu estendi meu braço, afastando o cajado com um único movimento. A resposta que eu te dei é a única que você vai ter, Jelal. A única razão pela qual eu tinha perturbado seu pequeno castelo de mentiras era para dar a Wendy o que ela queria. Mistogan permaneceu quieto por um momento, e eu pude ver que ele estava debatendo se a resposta para aquela pergunta valia a pena me antagonizar no final, no entanto. Parecia que ele era a favor do bom senso. Muito bem, tome cuidado, Adam, e boa sorte. Ao sair para o ar fresco da noite, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Às vezes era bom fazer algo de bom para alguém sem outro motivo além de ajudá-lo. Na verdade, não consegui evitar o sorriso que se abriu no meu rosto por causa disso. Eu ajudei Wendy a se reunir com Mistogan antes de todo o arco Edolas começar, o que significa que eu dei a eles mais tempo do que eles teriam originalmente juntos. Deixando esses pensamentos de lado, comecei meu caminho de volta para casa, esperando chegar antes que Mavis começasse a tocar como se estivesse assombrando minha casa. Ao meu redor, a noite descia rapidamente, roubando os restos de luz enquanto eu caminhava pela cidade. Minhas botas rangiam no caminho de cascalho, o único som pontuando o silêncio que envolvia a maior parte da cidade.
E sem perceber, eu me vi perdido em pensamentos, minha mente repetindo minha conversa com Porluzica quando de repente eu senti. Um arrepio percorreu minha espinha, uma reação instintiva a uma mudança repentina e chocante no ar. Era como se a própria atmosfera tivesse ficado tensa, prendendo a respiração. Uma sensação palpável de presságio fazendo com que cada fio de cabelo da minha nuca se arrepiasse. Algo quebrou. Meus passos pararam abruptamente, meus olhos escaneando o caminho escuro à minha frente, procurando pela fonte dessa interrupção repentina. Era sutil, quase imperceptível, mas graças aos meus poderes, meus sentidos nessa área estavam finamente ajustados para tais perturbações. O que significa que eu sabia, sem sombra de dúvidas, que isso tinha algo a ver com o espaço como um todo. Puta merda, era isso que aquele bastardo queria dizer com boa sorte, rosnei, enquanto o ar ao meu redor começava a crepitar com uma energia estranha e sobrenatural. Meus olhos foram instintivamente atraídos para cima, bem a tempo de testemunhar o céu noturno aparentemente plácido se distorcer e deformar. Um espetáculo impossível que enviou ondas de choque através do próprio tecido do espaço. Começou como uma mera ondulação, distorcendo o cobertor de estrelas como se o tecido da realidade em si fosse um lago perturbado por uma pedra atirada. Mas logo evoluiu para algo muito mais sério. A noite outrora serena foi dividida por um vórtice monstruoso que se abriu no céu, com sua boca escura escancarada e engolindo tudo ao redor. Sim, vou dar um soco nele da próxima vez que o vir, eu disse, enquanto o cenário antes familiar ao meu redor se distorcia e se deformava, substituindo tudo que eu via por um caleidoscópio desorientador de padrões e cores mutáveis, transportando-me para Edolas. Capítulo 140. Ponto de vista de Adam C. Um único momento atrás eu estava parado no meio de Magnólia, antes que o vórtice acima da cidade me arrancasse da minha realidade, me empurrando à força para outra. Agora eu me encontrava no meio de um vasto deserto sem características, com nada além de areia até onde os olhos podiam ver. A areia sob minhas botas era solta e morna, enquanto o ar era fino, fresco, carregando uma distinta sensação de aridez. Acima de mim, o céu era uma vasta extensão de azul cobalto sem nuvens, contrastando fortemente com a extensão dourada abaixo. Fechando meus olhos, ajoelho-me, sentindo a areia quente através do tecido das minhas calças, enquanto tento reunir meus pensamentos. Eu me pergunto por que ele me deixou aqui. Eu posso não lembrar de muita coisa do arco de Edolas. No entanto, eu tinha certeza de que não havia nenhuma memória que envolvesse alguém sendo deixado aqui. Além disso, eu me senti fraco. Sentir meu poder era uma luta. Era como se eu estivesse alcançando um abismo, um buraco de vasto vazio. A magia poderosa que antes girava dentro de mim como uma torrente sem fim agora não passava de um mero fio d'água, comparada ao rio rugindo que já foi. Se eu tivesse que dar um número a essa sensação, estimaria que perdi algo entre 89% e 95% da minha força. Talvez mais, precisei fazer alguns testes antes de ter certeza disso. Suspirei. Então, o feitiço deles funcionou contra mim? Não conseguiu me selar em uma lacrima, mas tirou uma boa parte do meu poder, o que eu acho que foi quase tão bom quanto me selar. Eu precisava de um plano. Do jeito que eu estava agora, não era do meu interesse invadir território inimigo sem primeiro avaliar a situação, avaliar os riscos. Antes disso, no entanto, seria melhor aproveitar a situação e fazer alguns testes para ver com o que estou trabalhando. Dessa forma, eu teria uma melhor compreensão de quanto posso lidar e como proceder. Ó Senhor, máscara de sangue e carne, toda a criação bater de asas, vós que carregais o nome de homem. Inferno e pandemônio, a barreira do mar surge, marchai para o sul. Eu murmurei, minha mão direita mirando o deserto. A do hashtag 31. Chacaco. Com essas palavras, uma onda de calor percorreu meu corpo e com uma explosão silenciosa, uma esfera vermelha de chamas explodiu da minha mão aberta, voando pelo ar em direção ao deserto. A explosão chegou mais fraca do que eu esperava, explodindo com um impacto fraco que mal causou uma ondulação na vasta extensão de areia. Fico ali momentaneamente desanimado. Acho que nunca usei algo tão fraco na minha vida. Eu suspirei. Por mais decepcionante que tenha sido esse experimento, agora eu tinha uma ideia sólida do que estava fazendo. O que significa que naquele momento, meu Shikai era meu trunfo, pois aumentaria meu poder significativamente, embora, considerando a situação em que eu estava e a quantidade de poder que havia perdido, eu precisasse usá-lo com sabedoria. A atmosfera neste lugar parecia praticamente desprovida de eternano, o que significava que recarregar levaria muito mais tempo do que o normal. Felizmente, meu corpo, graças à natureza bizarra da minha existência, foi capaz de se recarregar sozinho até certo ponto, visto que a maior parte do meu poder era Reiatsu sendo convertido em poder mágico. Dito isso, esse processo não foi o que alguns considerariam rápido. Não importava o quão rápido ou lento isso fosse, significava que eu tinha uma vantagem que a maioria não tinha. Eu só precisava usá-lo corretamente. Suspirei, olhando ao redor para a paisagem desértica e árida diante de mim. Primeira tarefa, encontrar a cidade. Minhas habilidades sensoriais, que não eram das melhores para começar, também foram prejudicadas pela minha situação atual, o que significa que eu não tinha outra opção a não ser improvisar. Bem, é melhor eu começar a andar, murmurei, antes de começar a andar sem rumo, na esperança de encontrar algum sinal de vida ou civilização no meu caminho. Uma coisa era certa, eu chutaria Mistoga em suas bolas reais sempre que o encontrasse. Só isso me manteria vivo. Algumas horas depois de várias horas, o calor escaldante do sol e a vasta monotonia do deserto começaram a me desgastar, de mais maneiras do que eu poderia esperar. Minhas roupas estavam encharcadas de suor, e minha garganta estava dolorosamente seca. A extensão infinita de areia começou a parecer uma prisão, suas paredes douradas e ásperas se fechando sobre mim.
Vou começar a levar água comigo, murmurei para mim mesmo enquanto continuava a caminhar pelo deserto aparentemente interminável. De repente meus olhos vislumbraram algo, uma pequena, mas bem-vinda mudança. A poucos metros de mim, a extensão uniforme de areia estava quebrada por pegadas. As pegadas ainda estavam frescas, as bordas afiadas e não erodidas pelo vento. Eu não estava sozinho neste vasto deserto. Sim, eu não era especialista nesse tipo de coisa, mas como o vento ainda não havia apagado os rastros, significava que quem quer que tivesse passado por esse lugar não estava longe. Saltando alto no ar para obter um bom ponto de observação, segui os rastros em uma faixa reta com minha visão, logo avistando algo, formas vagas se movendo à distância. Gente, sorri, esperando que não fosse uma miragem de calor que eu estava vendo. Ansioso para escapar daquele inferno, acelerei o passo, sem desperdiçar energia, caso algo acontecesse, esquecendo momentaneamente meu cansaço e sede. Felizmente, meus medos de que isso fosse uma miragem de calor eram infundados, visto que eventualmente me vi cara a cara com uma fila de camelôs adornados com cores, caminhando firmemente pela areia. Carroças de madeira cobertas com tecidos brilhantes balançavam atrás deles enquanto homens e mulheres, vestidos com túnicas vibrantes, riam e conversavam, suas vozes se elevando acima do silêncio do deserto. Conforme me aproximei, um homem grande e corpulento na frente da caravana me viu, seu rosto envelhecido se virando para mim enquanto eu me aproximava deles. Ele apertou os olhos, protegendo-os do sol forte do deserto. Vendo meu aparente estado de angústia, ele sinalizou para a caravana parar enquanto desmontava de seu camelo e se aproximava de mim, curiosidade e cautela gravadas em seu rosto. Você perdeu, estranho? Ele gritou, sua voz rouca, mas não cruel, enquanto me olhava cautelosamente, observando minha aparência coberta de poeira e a arma embainhada ao meu lado. De mais de uma maneira respondi, dando um passo à frente para encontrá-lo. Você pode me indicar a cidade mais próxima? E enquanto estamos nisso, você poderia me dar um pouco de água? O homem corpulento me avaliou por mais um momento, então sacudiu a cabeça na direção que a caravana estava seguindo. Siga-nos, é uma jornada de um dia no máximo. Estamos indo para a capital. Sorri aliviado, grato por esse golpe de sorte. Obrigado. É o que qualquer pessoa decente faria, respondeu o homem, virando-se para montar em seu camelo. Eu sou Jamal, líder desta caravana. Você pode cavalgar conosco, mas terá que ganhar seu sustento. Isso significa que não há água, presumo, eu disse, com um toque de diversão na voz. Você pega rápido, Jamal riu, gesticulando para que eu subisse na traseira de uma carroça. Mas temos muito trabalho a ser feito, e se você estiver disposto a dar uma mão, eu vou garantir que você receba sua cota justa de água e comida. Eu sei que não parece o ideal, mas não podemos dar nada de graça. Justo? Muito bem, respondi, agarrando-me à lateral do carrinho e içando-me a bordo. Só me diga o que fazer, e ficarei feliz em ajudar. Jamal riu novamente, você tem um bom espírito estranho. Eu gosto disso. Ele então gesticulou em direção a um de seus homens, um homem pequeno e corpulento com um rosto severo. Musa, dê um pouco de água ao nosso novo amigo e mostre a ele o que precisa ser feito. Musa assentiu, me entregando um cantil de água. Antes de chegar à capital, precisamos separar algumas mercadorias nos carrinhos. Nada muito complicado, apenas separar a seda por cor, a maior parte já está separada, mas os funcionários que geralmente trabalham nessa tarefa não estão aqui hoje. Então precisamos verificar tudo 2 vezes só para ter certeza. Eu assenti, tomando um gole de água e sentindo o líquido frio acalmar minha garganta seca. Eu posso fazer isso. Sinceramente, eu esperava que eles me pedissem para servir como guarda-costas deles ou algo assim, mas por outro lado, como ninguém me conhece por perto, eles não têm como saber se sou um bom lutador ou não, então faz sentido que eles não sigam esse caminho. Musa assentiu, seus olhos parando na lâmina embainhada na minha cintura. Você carrega uma arma. Você é capaz de usá-la? Então, novamente, eu posso estar chegando a conclusões muito cedo. Eu sei como me defender, se é isso que você está perguntando. Bom, disse Musa, balançando a cabeça em aprovação. Infelizmente, encontramos bandidos em nossa jornada até aqui, então é sempre melhor estar preparado. Mas por enquanto, vamos nos concentrar na tarefa em questão. Assenti e tomei outro gole de água antes de começar a trabalhar na tarefa que me foi dada.